Iniciar. Está gravando, prontinho. Boa noite, caros companheiros oficineiros, oficinéfalos, companheiros do ciclo de estudos Eureka 2023. Estamos aqui para mais um passo na nossa caminhada da autociência passo a passo. Hoje, conversando sobre o livro Meu Big Bang. Só para fazer uma pequenina introdução e contar para vocês um pouco de história. Esse livro ele foi escrito o ano passado. Já tinha, eu acho que no fim, terminou o ciclo de estudos ano passado, 2022. Aí fica aquele espaço de tempo assim que é início das práticas. Aí não tem mais ciclo de estudos. Acho que foi nesse momento aí que eu escrevi o livro. Ou então, no finzinho também do ano, perto do fim do ano, alguma coisa assim. Não me recordo, mas é fim de 2022. Então ele nunca foi estudado. É a primeira vez que a gente vai conversar sobre esse livro. A ideia desse livro surgiu da ideia da Terra plana. Eu tive essa ideia, meu mundo está chato, eu moro na Terra plana. Aí eu tive essa ideia. Terra plana. Então, para encher o mundo chato, né? Para encher o mundo, você tem que assoprar. Aí ele enche. Aí você assopra como se fosse uma bexiga. Aí eu me interessei, curti a ideia. Aí eu falei, nossa, eu vou desenvolver essa ideia da Terra plana. Para você sair da Terra plana. Para você sair da Terra plana, você tem que assoprar dentro da sua Terra plana e chata o que você quer. Senão ela vai continuar plana e chata. Aí tem que assoprar para sua Terra. Aí, a ideia da bexiga. Aí a ideia da bexiga, ela é aquela velha história do input gera correspondente output. É isso. Que a gente viu lá no livro Fábrica da Realidade. E também no Tic Tac. Alguns outros livros ali daquela fase ali da criação de realidade. Input gera correspondente output. Então, né, você dá o input, você cria sua realidade, e aí você experimenta, você opta, e você experimenta o que você optou. Simples assim. Eu fiz, então, eu desenvolvi o livro para falar mais do mesmo. Aqui na oficina, eu passo muito tempo falando mais do mesmo. Eu só falo óbvio, né? Aí repito óbvio, e repito óbvio, repito óbvio com sal, aí ponho ketchup, aí ponho açúcar, ponho chantilly, mas é o mesmo óbvio, a mesma coisa. Que eu vou repetindo. Dizem que é preciso repetir lá mais uma dúzia de vezes para entrar na cabeça da pessoa, então vou repetindo. Para não ficar enjoativo, eu vou falando. Parece que é outra coisa. O Ferrari agora vai falar uma coisa nova, né? Não é não. É a mesma coisa. Novo é só o jeito de falar. O que tem para falar é a mesma coisa de sempre. Então é isso. Agora, a ideia desse livro, ele está último, ele é o penúltimo livro, né? Chegamos no penúltimo livro da fase existencial. Penúltimo. Ele é o penúltimo livro. A ideia dele é dar uma relembrada e uma simplificada na coisa. Se você ler só esse livro, sem ler os outros, todos que você já leu, Tic Tac, Fábrica da Realidade, Livre Clique e tudo mais, esse livro seria legal, mas ele ficaria faltando muita coisa, né?
Agora, quando vocês já fizeram a jornada toda, na hora que você vê a metáfora da bexiga, e pronto. Ficou uma metáfora boa de você lembrar sobre criação de realidade, simples, e que está tudo embutido ali, porque ela puxa todas as outras coisas que você já estudou. É isso. Esse é a motivação que eu tive para escrever o livro Meu Big Bang. E uma coisa que vocês não observam muito é o título dos livros e a capa. Pelo menos vocês não comentam nas tarefas. Não tem comentado. De vez em quando tem, mas é raro isso. A minoria dos alunos faz essa análise. Mas alguns fazem. Eles falam, pô, a capa ali. Aquela capa tem tudo a ver com o conteúdo do livro. E o título também. Um livro está todo do título, né? Eu já falo isso várias vezes. Já falei. O livro é só para explicar o título. Então, meu Big Bang, que é a ideia da criação do universo e tal, só que a criação do universo é uma bexiga. Aquela bexiga é o universo, é o seu universo, sua realidade. Então tem tudo isso aí também na metáfora do meu Big Bang. Muito bem, se vocês fizerem perguntas, eu vou responder as perguntas hoje conversando com vocês aqui. Eu vou chamar o dono da pergunta e a gente vai conversar. Agora, antes de eu começar, se alguém tiver alguma outra pergunta que quer fazer agora, que não postou lá na tarefa, fica à vontade, é só levantar a mão. A gente está aqui para conversar mesmo e esclarecer. Então, só levantar a mão e a gente conversa. Beleza, então vou fazer o seguinte. Eu vou... A Isabela levantou a mão. E a Isabela? Está liberado o seu microfone. Boa noite, Ferrari, boa noite a todos. Boa noite, Isabela. Ferrari, desculpa que eu tô meio sumida, eu tava mudando de estado, de casa, então tá um pouco tumultuado aqui para mim, mas eu tô ligada assim, no que tá acontecendo. Eu não tive tempo nem de fazer pergunta, mas aproveitando a oportunidade, então eu já vou fazer uma pergunta a respeito desse livro, se puder. É assim, o seguinte. Esse livro que fala sobre, né, o meu Big Bang. Por exemplo, se hoje eu for... é só um exemplo, tá? Que eu tô aqui criando na minha cabeça. Se hoje eu for numa cartomante, por exemplo, e ela me falar, olha, sei lá, um exemplo, vamos criar aqui uma coisa bem louca na minha cabeça. A casa que você mudou, alguém morreu nela, teve uma tragédia, uma coisa bem sem pé nem cabeça. Isso é eu que estou criando isso na minha cabeça ou tem alguma possibilidade desse universo ter realmente acontecido, entendeu? Um outro universo entrou no meu aqui e aconteceu no passado. Não, nada disso aconteceu. A única coisa que aconteceu é eu criando essa cena de inventar tudo isso. Entendeu o que eu estou querendo dizer? É um monte de coisa aí, né? Se quem está falando é outra pessoa, chama a pessoa de pessoa B. Independente, você chamou ela de cartomante porque você quer dar a ela uma autoridade maior do que uma pessoa comum, né? Porque se é só, eu fui lá na padaria e o padeiro falou. O padeiro não tem autoridade nenhuma. Né? Eu fui lá no borracheiro e o borracheiro falou. O borracheiro falou, né? Eu fui lá no mecânico, o mecânico. Fui lá na dentista, dentista, que autoridade. Agora não, é uma cartomante. Não, então você está querendo dar à pessoa uma autoridade. Mas tudo bem.
vamos chamar essa pessoa de pessoa B. E caiu a moça, vamos esperar ela voltar, senão tem que repetir tudo aqui. Tcharará. Quando ela voltar, eu falo de novo. Vou deixar a Rafaela falar. E aí, Rafaela? Oi, Ferrari, boa noite. Tudo bem? Vocês ouviram falando que ela caiu, Sim. que eu vou falar depois com ela? Sim. A minha pergunta é a seguinte: em relação a coisas que a gente não tem como assoprar, né? Não foi a gente que assoprou no nosso balão, mas apareceu na nossa realidade. Por exemplo, a família que a gente nasceu, o lugar que a gente nasceu, enfim, a aparência física, o sexo, né? Se é mulher, se é homem. Essas coisas assim, a gente pressupõe que a gente escolheu, teve uma escolha, a gente assoprou no balão, como foi? Aí você vai ter que pensar de uma outra maneira, assim. Você tem que ter soprado, porque se não foi você que soprou, isso aí que você está falando, volta lá no que a gente estudou lá no começo do ciclo de estudos no livro Apocalipse, principalmente no Apocalipse. Se você não assoprou tudo que você está experimentando, então você é vítima dessas experiências. Você está experimentando uma experiência da qual você não optou. Quando você experimenta uma experiência da qual não é resultado da sua opção, você é vítima. Você está sendo forçado, você está sendo obrigado. E no universo não existe obrigação. Tudo é arbítrio. Só que você fala, a gente lá no livro Apocalipse a gente conversou bastante sobre isso. Você entende que você optou por uma coisa quando você lembra que você optou. Aquela história assim, você comprou esse sapato? Foi opção sua? Sim. Como é que você sabe? Porque eu lembro que eu estava passeando lá na rua, aí eu olhei na vitrine, aí eu vi o sapato, aí eu entrei, aí eu pedi para escolher, aí eu tinha 3 opções de cores, aí eu gostei mais dessa cor, aí eu decidi levar essa cor, fui lá no caixa, comprei, então esse sapato está aqui na minha bexiga, porque foi uma opção minha. Eu decidi comprar esse sapato e comprei, beleza? Então, você entende facilmente que foi uma opção sua as coisas que você lembra que você optou. Mas você não lembra de ter ido lá na boutique da experiência humana e falar, é o seguinte, eu quero brincar nessa brincadeira e eu quero ser a Rafaela, que vai ter o cabelo assim, não sei o que lá, o pé assim, pé chato, nariz desse jeito, parará, papá, tudo isso. E aí, pum, aí você comprou a experiência e começou a jogar. Você lembra disso? Lembro. Lembra? Eu falei, não lembro. Bom. É porque eu acho que eu abri o microfone depois. Ninguém lembra, ninguém tem essa lembrança. Então, como a gente só entende opção em relação às coisas que a gente lembra, essa parte da brincadeira ninguém lembra. Então, a primeira coisa que você vai supor é que fui submetido a isso. Até porque, dentro da mentalidade materialista, você vai pensar assim, claro que eu fui submetido a isso. Eu estou aqui com esse nariz, com essa boca, com esse cabelo, porque meu pai e minha mãe não tinha nada para fazer no domingo, foram no banco de trás do Fusca, pá, e aí eu nasci, que é a lógica do materialismo. Você não existia antes que seus pais fizeram sexo e fecundaram o óvulo do qual você nasceu. Você é o espermatozoide de evolução. Então tem esse desafio. Então eu não assoprei nada disso. Eu sou vítima da brincadeira dos meus pais no banco de trás do Fusca.
Então, essa lógica de lembrar não funciona. Mas aí você tem que entender, que você tem que entender que você existe, independente da matéria, né? E que nada no universo é obrigatório. Aí você deduz e faz uma inferência de que você decidiu tudo que você está experimentando aí na sua experiência humana, de Rafaela, ter pé chato, nariz assim, não sei o que lá. Como que isso acontece? Não sei. Mas ou você decidiu, ou então você está sendo obrigada a ser assim. E aí a pergunta que fica é: quem me obrigou a isso? Sim, não, eu imaginei que era nessa linha aí. Só queria ouvir você falar um pouquinho nesse aspecto do livro, nesse contexto da bexiga. Obrigada, Ferrari. Esse livro ele foi escrito supondo que você já entendesse isso, né? Por isso que eu falei no comecinho. Ele é um livro mais para você ter uma boa metáfora na criação de realidade no seu dia a dia, do que para você entender isso que eu acabei de falar, que isso aí a gente estudou lá no começo do ciclo de estudos. Mas está aí, repetindo. Como eu disse, eu sempre falo a mesma coisa. Então tá, Obrigada. disponha. A cartomante foi embora e não voltou mais, então ficou aí. Eu vou então ler as perguntas, gente. Perguntas de vocês. E se vocês tiverem mais outras perguntas, a gente vai, de uma vai para outra. Primeira pergunta é da Yolanda. Tá aí, Yolanda? Suba, Yolanda. Só vou conversar com quem conversar comigo. Eu não quero mais conversa com quem não quer conversa comigo. Agora nós vamos dialogar. Yolanda, você tem que apertar mais uma vez. Isso, Boa noite, Yolanda. Ferrari. Tudo Boa jóia? noite. Sim, bora conversar então, né? Suponho que você conhece a música do Chico Buarque, Yolanda. Conheço sim. Ah, É bom. famosa. O seu nome é em homenagem a essa música aí, por acaso? Não, acho que não. E meu avô Essa é a música. colocou meu nome e ele falou que foi um nome que ele viu num livro e era bonito. Ah, interessante. A Mercedes Sosa canta com o Chico Buarque e Yolanda. Uma das versões, né? Mais famosa, eu acho. Tem muitas versões dessa música. Já ouvi várias. Ah, legal. Ó, Yolanda, você fez uma pergunta aqui. Por que tem momentos que a gente duvida disso? Fala a respeito aí. Não vou ler sua pergunta. Você já está aí, você fala de novo. Então, tem momentos que a gente fala assim, não é que fala, é que vem um sentimento de que nossa, para que isso mesmo? Para que estudar autoconhecimento? Parece que não está mudando nada. Eu não consigo explicar bem, mas é um sentimento de que parece que não tem nenhuma serventia. Aí quando você pensa em deixar, e você pensa, mas eu vou fazer o que mesmo então, né? Não tem outra coisa para fazer. Mas é um sentimento estranho de vontade de largar mesmo, de deixar, parece que não tem serventia para nada esse estudo. É isso. O que não tem servetinha para nada é ser você. Ser você não serve para nada. Você pergunta, mas para que serve eu ser eu? Serve para nada. Que esse negócio de querer ser eu. Tem um poema, acho que é do Leminski, que fala assim: esse negócio da gente querer ser o que a gente é ainda vai nos levar além. Olha que legal.
Esse negócio da gente querer ser o que a gente é ainda vai nos levar além. Mais ou menos isso, se não me falha a memória. Então, o que não serve para nada, absolutamente inútil, é você ser você. Não serve para nada. Só serve para o inútil prazer de ser você. Isso a gente já estudou, né? A prática da autociência, ela sim, ela tem serventia. Ela serve, ela é útil. Ela é útil para quê? Para que você viva sendo você. Então, ela é útil, ela é uma ferramenta que serve para você poder viver o inútil prazer de ser você. Ela é útil, ela tem essa utilidade. É uma prática que serve para possibilitar que você viva o inútil prazer de ser você. Essa é a função da prática da autociência. Agora, isso é meio abstrato. Na prática, é assim: quando você não está vivendo o inútil prazer de ser você, que é absolutamente inútil, você vive mal. Você está vivendo mal, porque viver bem é viver no inútil prazer de ser você. E quando você está vivendo mal, você tem que ter algum indicativo de que você está vivendo mal. Esse indicativo é o sofrimento. O sofrimento vem te avisar: você está vivendo mal porque você está vivendo fora da sua unicidade. Só que você precisa entender o que você está fazendo exatamente, como é que está acontecendo, porque você começa a viver fora da sua unicidade sem perceber, de forma subconsciente. Então, para você entender o que você está fazendo de errado, você precisa se analisar, se observar e se analisar. Essa é a prática da autociência, autoobservação e autoanálise. Aí você entende, descobre, fica consciente e para de fazer a besteira que está fazendo. E aí você volta para o inútil prazer de ser você. Então, essa é a função da prática da autociência. Ela produz o autoconhecimento que faz com que você viva bem. Então, colocando de uma forma bem corriqueira a função, você sai do sofrimento, né? A autociência ela serve para quem está sofrendo. Para quem não está sofrendo, aí sim, se você não está sofrendo, a prática da autociência não tem utilidade, porque você aplica a autociência nos casos onde você está vivendo mal. Então é a mesma coisa que a medicina. A medicina não serve para nada para quem tem saúde. A medicina, se todo mundo fosse saudável o tempo todo, a medicina não servia para nada. As farmácias iam falir, o médico ia morrer, não ia ter emprego. Por quê? Porque todo mundo está saudável. Ninguém vai no médico quando está saudável, nem na farmácia, nem no hospital quando está saudável. Só vai lá no médico, na farmácia ou no hospital quando está doente. Analogamente, isso acontece com a gente. A gente só pratica autociência quando está sofrendo, porque é sinal de sintonia. Se a gente está no inútil prazer de ser eu, se está vivendo em autorrealização, não precisa praticar autociência, não tem porquê. Então, o que vai acontecer? O dia que toda a humanidade estiver iluminada, eu perdi o meu emprego. Eu só tenho emprego porque vocês sofrem. Se vocês não sofressem, eu não tinha o que eu estar fazendo aqui. Vocês não iam ter interesse nenhum em autociência. O que eu precisava explicar para vocês para descobrir a causa do sofrimento se vocês não estão sofrendo? Não tem por quê. Esclareceu, Yolanda? Sim, esclareceu. Eu só tenho que perceber aí quando é que o sofrimento está falando e o que é, né? Porque realmente quando a gente cai no buraco, nem vê que está só quando começa a doer. E é rápido também, coisa rápida, não demora muito, não. Agora, tem uma coisa interessante, não sei se tem a ver com a sua pergunta, é que na questão existencial, o pensamento duvida da existência.
É bem interessante. O pensamento, quem está estudando a parte existencial, que não teve o despertar existencial ainda, só leu e criou uma ideia. Que é diferente você criar uma ideia do que eu estou falando. Ideia é uma coisa que você pensa, que você imagina, que você está na sua imaginação a ideia. Outra coisa é você olhar e ver. Quando você olha e vê, não tem ideia, você viu o óbvio. Né? Então, às vezes a pessoa lê, o mesmo aluno faz o ciclo de estudos, ou então uma pessoa lê o livro da oficina, com as explicações e tal, faz uma ideia do que está sendo falado, da parte existencial. Em vez do ser que ela é ficar óbvio, ela faz uma ideia do ser que ela é. Ela faz uma ideia do existencial. Então, ela não é a comprovação do óbvio, é uma ideia que ela tem. Muito bem. Sendo uma ideia, a cabeça duvida. Ela fala, só mais uma ideia. Daqui a um dia vai vir outro, vai falar uma outra coisa, ou vai falar o oposto, ou vai ser outra ideia. Né? Aí a cabeça, ela duvida. O pensamento duvida do existencial. Não, você não é ser coisa nenhuma. Principalmente, o pensamento vai sempre te levar, porque a única coisa que o pensamento consegue comprovar é o materialismo. Né? Experiência materialista. Não, você nasceu, você é um espermatozoide, né? Você não lembra de nada mesmo antes do espermatozoide. O que você lembra antes do espermatozoide? Você não lembra de nada. Então, você é, e é justo. Porque a lógica materialista ela é justa para a mentalidade materialista. Você é um espermatozoide, você está em evolução e você vai morrer, acabou. O pensamento vai ser. Então ele do ser. Quer dizer que às vezes. Deixa eu só concluir. Sempre assim. Não tem como é que o pensamento vai comprovar o ser se ele é o observado. Ele não é o observador. Então não tem como. Então ele vai sempre duvidar. E você, enquanto consciência, observa a dúvida. E o próprio fato de você observar a dúvida é a comprovação do existencial. Pronto, terminei. Às vezes eu também fico pensando isso aí. Às vezes eu penso assim, isso é só uma forma de ver o mundo, né? Que eu via de um jeito, agora eu estou aprendendo de outra. E realmente eu pensei, às vezes pode ser que apareça alguém ensinando de outra, mas se for para me escolher entre viver dessa forma ou dessa outra que eu estou aprendendo, eu prefiro essa outra, é bem mais fácil. Mas, como é que eu vou dizer, é conclusivo, né? Parece de fato ser verdade. E aí eu acho que talvez seja isso aí também que você está falando, né? Da gente duvidar, o pensamento duvidar da existência. Exato. Até como ideia mais funciona melhor a lógica existencialista. Até como ideia funciona melhor. Mas não é, né? Basta observar e você fica consciente. Você vai além da ideia, você comprova. Beleza. Então, vou prosseguir aqui. Valeu, Yolanda. Acho que tem outra pergunta sua aqui. Eu te chamo de novo, tem mais para baixo. Vou seguir aqui a ordemzinha que tem. Essa próxima é da Jaciane. A Jaciane está aqui? A Isabela, você voltou. Se você quiser que eu continue a resposta à sua pergunta, eu lembro da sua pergunta. Oi, sim, desculpa, a bateria acabou. Não? Você estava em qual estado e você foi para qual estado, Isabela? Eu morava em Nova York e mudei para Flórida. E
Você morava em que cidade? Ah, Nova York, na capital? Sim, perto. Sabe onde é o aeroporto JFK? Lá perto. Ah, já ouvi falar. E aí você mudou para Flórida, qual cidade? É umas 3 horas de Orlando. É mais tranquilo? Bem mais. Muito quente, tem que acostumar, né? Porque Nova York é muito frio. Bem Ah, tá. parado, comparando com o ritmo de Nova York, frenético, mas vou me acostumar. Você tá com a bexiga nova, então. Exatamente. Beleza. Você ouviu falando que você estava colocando a cartomante para dar autoridade para a pessoa? Isso que eu tô em dúvida, se a autoridade vem minha ou do universo da cartomante que tá passando a Vem de você. informação. Vem de você. Vamos supor que se eu pegar uma cartomante e botar nela uma roupa de padeiro, e você passar a acreditar que ela é um padeiro e não uma cartomante, você vai achar que ela é uma cartomante? Não. Exatamente. Por quê? Porque quem dá autoridade é você. Se eu pegar uma roupa de cartomante, posso fazer o contrário, pego uma roupa de cartomante assim, chique, do último, ponho num padeiro, faço uma propaganda danada do cara, põe um monte de gente comentando, não, esse cartomante, esse cara aqui é sensacional, vidente, né? Porque no caso de ser homem. Aí você chega lá, você acha que o padeiro é um vidente. Quem que vai dar essa autoridade para o padeiro de vidente? Eu. Você. Exatamente. Então, eu estava falando isso para você entender que você, no seu exemplo, você colocou a pessoa B como cartomante, porque podia ser qualquer pessoa B. Só que você colocou a pessoa B como cartomante porque você queria dar uma autoridade para ela. Você entende isso? Uhum. Muito bem. Entendi. A pessoa B, ela pode te falar o que ela quiser. Quem está falando, quem está inventando a história é a pessoa B e não você. Seja a pessoa B o que ela for. Padeiro, frentista de posto de gasolina, vendedor de jornal, vendedor de cachorro-quente ou cartomante. Uhum. Aí a pessoa B fala. E ela pode falar o que ela quiser. Aí você tem o seu arbítrio, aí você pode acreditar ou não no que a pessoa B falou. Entendeu? Mas a verdade é o que eu acredito ou o que realmente de fato aconteceu? Não tem esse o que aconteceu para você. O que tem de fato é você conversando com uma pessoa B e essa pessoa B te falando o que ela quer falar. Entendeu? Eu falo assim, Isabela, eu sou um vidente. Amanhã você vai pisar no cocô. Uhum. Se você quiser acreditar, você acredita. Se você não quiser acreditar, não acredita. Se vai acontecer, nem eu sei. Pode ser. Mas se a vidente falar assim, olha, Isabela, na vida passada você passou aqui nessa rua e pisou no cocô. Isso é verdade ou eu que criei isso agora no meu Big Bang? Se quem falar isso for o padeiro, é verdade? Você chega lá para colocar gasolina no carro, o frentista do posto de gasolina fala: Isabela, na vida passada você pisou no cocô. Uhum. Porque ele é frentista, deixa de ser verdade? Ou ele teria que ser cartomante para ser verdade? Mas isso que eu não estou entendendo. Se a informação vem do outro, é o universo do outro ou é o meu Big Bang que eu estou criando, entendeu? É do outro, claro que é. Não sou eu que estou falando que amanhã você vai pisar no cocô? Sou eu que estou falando.
Eu que falei. Está vindo da minha cabeça, não é você que está inventando isso. E quando a minha cabeça cria, tipo assim, me auto-sabota, tipo assim, vamos supor, eu mudei pra cá. É que esse lugar é muito ruim, é muito quente. Aí eu que tô criando isso ou realmente é isso, entendeu? Aí é você. Tudo que você produz através da sua ação, da sua imaginação, tudo isso é você assoprando na sua bexiga. Agora, o que o outro fala, é ele assoprando na bexiga dele. Claro que as suas bexigas se comunicam. Aí, se você vai acreditar no que ele falou, aí é problema seu. O que você acredita do que o outro fala, aí é com você. O que o outro fala é com ele. Vem da loucura dele. A questão eu não tô conseguindo me explicar direito. Por exemplo, a intuição. Se eu tenho uma intuição que fala uma coisa comigo assim, sem pé nem cabeça. Isso aí é o seu pensamento falando com você. Mas aí eu acredito nele, tipo assim, ele tá me dando... Quando a gente chama o pensamento de intuição, a gente está fazendo a mesma coisa da cartomante. Porque se a gente chamar um pensamento de pensamento, perde o poder. E a gente gosta daquele pensamento, então a gente fala intuição. Agora, se o pensamento for ruim e a gente não gostar, daí a gente quer rebaixar o pensamento. Em vez de chamar de intuição, a gente chama de ego. É o meu ego. Ou a gente chama de pensamento negativo. Ou a gente chama de, sei lá, recalque, alguma coisa assim. Dá algum nome ruim. Mas, na verdade, é tudo a mesma coisa, pensamento. Você tem um pensamento. Se você acreditar nesse pensamento, você vai assoprar na sua bexiga o que esse pensamento está te falando. Por exemplo, você tem um pensamento de que você precisa pegar uma coisa mais simples, para não ter tanto juízo assim de moralidade. Você pensa assim, eu acordei, preciso fazer café. Foi um pensamento que você teve. Acordei, preciso fazer café. Aí se você acreditar nesse pensamento, você vai assoprar ele na sua bexiga, você vai fazer café. E aí você vai experimentar o café que você fez. Entendeu? Entendi. Para eu te dar um exemplo mais claro, é porque eu sou um pouco OCD. Eu tenho toque, sabe? Então eu tenho muitos pensamentos de pessoa que tem toque. Então, às vezes eu fico pensando assim, será que é um pensamento que eu tô criando aqui, esse Big Bang? Ou será que realmente a minha intuição está querendo me dar alguma informação aqui, eu tenho que acreditar? Entendeu? A primeira sugestão que eu te dou é não acredita em intuição. Intuição não dá esse destaque para o pensamento. O que você tem é pensamento. O que você chama de intuição é pensamento. Uhum. Não, você vai criar uma dualidade entre os tipos de pensamento que você tem que não existe. Você vai dar uma divindade para um tipo de pensamento. Não tem pensamento divino e pensamento profano. É tudo pensamento. Então, o que você chama de intuição é pensamento. Essa é a minha sugestão. Se você vai aceitar a minha sugestão, aí quem decide é você. Você tem pensamentos. O fato de você ter pensamento não significa que eles vão se tornar realidade. Eles vão estar no seu cardápio de opções. Você chega... Deixa eu terminar, senão você não vai... Você chega lá no restaurante e tem lá 30 pratos no cardápio. Tem espaguete, peixe disso, peixe daquilo outro, ensopado, 30 opções de prato. Você lê 30, não significa que porque você lê as 30 opções do cardápio, que você vai comer as 30. Você só leu. Pensamento é só uma opção no cardápio. Deixa vir quantos pensamentos quiser, não tem problema. Aí o pensamento vem e fala isso, outro vem e fala aquilo, outro vem e fala aquilo outro. E você fica olhando para eles, fica observando os pensamentos. Fala, e aí, tem mais alguém? Mais alguém tem opinião aí? Aí tem uma hora que acaba, né? Ou cansa, né?
Ah, não, já falamos, tinha uma fila com 400 pensamentos. Você ouviu os 400. Aí, bom, agora eu vou escolher um de vocês. Você escolhe um, pronto. Esse que você escolheu é o que você vai soprar na sua bexiga, entendeu? Mas você não teve um livro antigo seu que você falou que a intuição é o nosso ser, é a autociência? Não, pelo contrário. Todo ano vem aluno aqui com esse unicórnio da intuição. Aí Deus nos acuda para fazer esse unicórnio morrer. Mas é com vocês, é só sugestão. Eu estou dizendo que o que vocês chamam de intuição é pensamento. E o pensamento não é o meu ser? O ser? Eu? Não. Tudo é do seu ser, né? Mas pensamento seria então o quê? É só uma informação? Pensamento, a gente estudou lá no livro Tic-Tac, em vários outros. Pensamento é você usando a sua imaginação para produzir estratégias para realizar o seu desejo, é isso. Ah, entendi. Entendi. Ficou claro agora. Muito obrigada. E cada pensamento vai sugerir uma estratégia. Você fala assim, ó, eu quero ser feliz, vou pegar uma coisa abstrata. Aí vai vir uma fila de 400 pensamentos. Você quer ser feliz? Então você tem que comer amendoim. Aí outra vai, você quer ser feliz? Então você tem que andar de chinelo. Você quer ser feliz? Então você tem que ter o cabelo vermelho. Você quer ser feliz? Vai vir, são tudo sugestão de estratégia para você ser feliz. Aí você olha para esses 400 pensamentos que vão te falar, aí você fala, qual desses realmente vai me fazer feliz? Você põe uma em prática. O que você põe em prática é o que vai virar realidade, que você vai assoprar. Se não virar, se você não for feliz, é porque aquele pensamento estava equivocado. Você joga fora aquela opção e vai procurar outra, entendeu? Aí seria um pensamento de autossabotagem. Não, criatura! É um pensamento equivocado. Não existe pensamento malvado, demoníaco. É isso que eu estou querendo tirar de vocês. Vocês querem idolatrar um tipo de pensamento e falar... Não, é porque você falou que a autossabotagem a gente ia estudar mais pra frente. Você ainda não entrou nisso, né? Quê? Eu já perguntei essa questão da autossabotagem. Você falou que a gente ia estudar mais pra frente. Então, a gente não estudou essa questão ainda. Autossabotagem é quando você opta por viver em autonegação. É isso. Agora, o pensamento, você precisa entenda uma coisa, Isabela. Escreve isso que eu vou falar para você refletir e vai virar lição para você, tá bom? Uhum. Eu vou fazer uma afirmação e você vai investigar para comprovar que essa afirmação é verdadeira, tá bom? Tá. Pensamento não tem consciência. Escreveu? Ai, isso é aliviante. Não sei nem se existe essa palavra, não, mas é bom saber disso. Pensamento, comprova, você tem que comprovar isso, senão você vai ficar presa. Pensamento não tem consciência. Logo, não existe pensamento do mal, porque pensamento não tem intenção. O pensamento seria do mal, do demônio, você fala assim, eu vou botar essa ideia na cabeça da Isabela para fuder com a vida dela, eu vou fuder essa menina! Vou fuder! Entendeu? Pensamento não tem consciência, não tem intenção. Pensamento é só uma estrutura, é um programa mental que acredita que serve para alguma coisa que não serve. Entendeu? Quem tem consciência é você e não o pensamento. Sim, o pensamento ele é neutro. Mas aí o pensamento não vai fazer nada. Mas se você quiser, você pode fazer alguma coisa para ferrar com a vida da pessoa, né? O pensamento ele não é neutro.
ele não tem consciência, ele é de outra natureza, ele não é da natureza da consciência, ele é da natureza da matemática, ele é ali um softwarezinho. Aí você tem que olhar para ele, investigar se ele realmente faz o que ele está prometendo que ele fala, mas ele nem sabe o que ele está falando. Ele só fala. Essa questão, Ferrari. É quem tem consciência. Quem tem consciência é você. A gente vai explorar mais essa questão, porque ainda não está muito claro ainda para mim, do pensamento. Não, mas isso aí eu estou te dando a chave, eu acabei de te dar, e você vai explorar praticamente a observação. Fica olhando para o seu pensamento e lembra. Não, mas pensamento não tem consciência. Como é que eu comprovo isso? Espera aí. Até que uma hora você vai ter uma eureka e vai falar, porra, é óbvio, o pensamento tem consciência. Eu sou a consciência que está tendo consciência do pensamento. E não o pensamento. Eu sou a consciência que está com... Então o problema não é o pensamento, é a consciência, não é não? Exatamente. Quem está dormindo é a consciência, não o pensamento. Se a consciência está acordada, você está lá no restaurante, você quer comer, você detesta tomate, você odeia tomate, coisa que você mais arrepia de ver na vida é tomate. Aí você está lá meio dormindo e você põe o dedo aqui e fala, numa opção lá que você lê e fala, garçom, traz essa aqui. Aí o garçom traz um macarrão com tomate, esqueci o nome, é bolonhesa, que é puro tomate. Aí você fala, que merda de merda, você vai botar a culpa no cardápio? O cardápio não tem culpa nenhuma, o cardápio estava lá. Você que estava dormindo, não olhou direito o cardápio e pediu um macarrão à bolonhesa que você detesta tomate. A mesma coisa, pensamentos. Você fica, você, consciência, dormindo, babando, adormecida, acredita num pensamento que não vai te fazer viver bem, e aí quer botar a culpa no pensamento. Uhum. Igual o freguês quer botar a culpa no cardápio. O cardápio não tem culpa, o pensamento igualmente. Então a gente não precisa ter nenhum receio com os pensamentos. Pode ficar tranquilo quanto a isso? É só a escolha mesmo do que vai fazer, né? Exato. Você precisa ter medo do cardápio? Às vezes eu tenho medo de uns pensamentos que vêm na minha cabeça, mas não tem toque. Esse cardápio vai... O cardápio não tem poder nenhum, ele não escolhe nada, quem escolhe é você. Nossa, mas é bom demais saber disso. Tô saindo da prisão, da cadeia. Exatamente. Beleza? Obrigada, Ferrari, por me tirar da cadeia aí. Tava presa nisso aí. Obrigadão. Dispõe, mas continua observando. Beleza. Que... Nossa, é libertador. Vai ficar mais óbvio e aí você vai ficar mais... Eu não tenho palavras suficientes para te agradecer por tudo. Tamo junto. Obrigadão. Tinha gente com a mão levantada aí, ainda quer isso. Bom, Yolanda, diga. Então, sobre pensamentos aí, vocês falando e a gente ouvindo aqui, aí vem questões, né? Então, o problema é que a gente dá status de bom e ruim para o pensamento. Eu penso uma coisa que, tipo, sei lá, alguém vai adoecer. Né? Não é que eu penso, eu vejo aquele pensamento, aí chega a dar um medo. Ou vem um pensamento, você vai ficar rica. Opa, esse pensamento é bom, eu vou pegar ele. Entendeu? Acho que é isso, né, que a gente faz, dá um status de bom e ruim para eles. Exatamente. Quando um pensamento que é agradável é intuição. Aí o pensamento é desagradável, é o capeta, é Exu, é encosto, qualquer coisa.
Mas não é só um pensamento agradável ou desagradável, só isso. Quer dizer, o pensamento não é o pensamento que é agradável ou desagradável. A sua visão do pensamento, quando você olha o pensamento, você diz que ele é desagradável. E não é o pensamento que é desagradável, o pensamento é pensamento. Vou dar um exemplo. Porque uma mesma pessoa pode ter o mesmo pensamento que você, e o mesmo pensamento que você rotulou de desagradável, e ela chamar de maravilhoso. Vou dar um exemplo. Você é corintiana. E aí você tem um pensamento. O Flamengo vai ser campeão e vai ganhar do Corinthians. Esse pensamento é catastrófico. Você é corintiana roxa, você fala, puta que merda, será? Não, não pode, olha que pensamento horrível. É só um pensamento, não é horrível, é um pensamento. Você olhando para ele, rotula de horrível. Eu sou flamenguista, e aí eu tenho o mesmo pensamento que você. O Flamengo vai ser campeão ganhando do Corinthians. Mesmo pensamento. E o pensamento é maravilhoso. Então, percebe? O pensamento em si, ele não é nem ruim nem maravilhoso. Ele é simplesmente pensamento. Mas a gente não percebe isso. E aí a gente acaba caindo nesse truque. Eu acho que o problema é que a gente pensa e aí parece que o pensamento vem com o nome fulano, cicrano. E aí a gente tem afeto pela pessoa, não quer que aquilo aconteça, por exemplo. Aí a gente fica horrorizada com isso. Eu falei para a Isabela, a gente não quer assumir a responsabilidade, então a gente quer botar a culpa em alguém. Então a gente quer botar a culpa no cardápio e no pensamento. Não, a culpa é do pensamento. Esse pensamento ruim aqui que fez isso. Não, ele não é para começo de conversa, nem ruim ele era só um pensamento. Ele é desagradável para você porque você é corintiano, mas se fosse flamenguista, ele seria agradável. E aí você começa a lidar bem com os pensamentos. Se você não tiver esclarecido, você vai lidar mal com os pensamentos. Se lidar mal, vive mal. Esclareceu? Esclareceu, sim. Obrigada. Ó, não sei quem eu vou tomar primeiro, mas independente de quem é primeiro, vão todos. Eu vou dar vez para Iracira primeiro, depois você, tá, Rafael? Diga lá, Iracira. Oi, Ferrari, tá me ouvindo? Eu tô, Iracira. Como é que você está? Tá bom. Tô na civilização de novo. Você está na civilização. É. Ai, Ferrari, Bem, essa questão do pensamento, o pensamento é igual aquelas revistinhas de colorir infantil, não tem? Quando a gente tá no pré, que a gente tem a revistinha de colorir, cada um vai colorir de acordo com sua vontade, de acordo com o seu desejo. Você vai colorir o pensamento de acordo com as crenças, os desejos. É isso, assim, eu entendo assim. Lembrei de revistinha para colorir infantil. Você que dá a cor, você que ilumina o pensamento do jeito que você quiser. isso, essa é uma boa metáfora. É uma boa metáfora. Mas mais importante do que ter uma metáfora é observar o funcionamento do pensamento para ficar consciente que ele é simplesmente um pensamento. Ele simplesmente fala uma coisa, transmite uma ideia, só isso. Agora, se essa ideia é desejada ou indesejada, não é ele que fala, é você. É na trombada do seu desejo com o pensamento. Aí, observando isso, fica consciente e começa a lidar melhor com o pensamento. É porque é muito subjetivo, né? E é muito dinâmico o pensamento. E a gente vive, a gente executa o pensamento. Quando você ilumina o pensamento, você dá cor,
você dá vida, aí você vai experimentar esse pensamento para ver se está de acordo com o que você pensa a respeito do pensamento, né? A conclusão que chega, ou de acordo com a escolha que a pessoa faz, ela colore, ela executa, ela quem vai viver o pensamento, e é muito dinâmico. Aí, por isso que a gente fica muito confuso. É ideia. Se você tem uma ideia e você acha que é uma boa ideia, a ideia é só ideia. Agora você olha para a ideia e fala, boa ideia. Aí você põe em prática para ver se é boa mesmo. Pode ser que não seja. Pensamento é ideia. É isso. Sei. Agora, quanto à intuição, Ferrari, falou que a intuição é só um pensamento. Mas, assim, não vejo o pensamento, uma intuição só como um pensamento, não. Eu acho que a intuição ela tem alguma coisa a mais. Eu não sei se é um pensamento misturado com sentimento, mas a intuição, às vezes, ela vem independente de um pensamento. Eu acho que é algo assim mais. É maior. Observa e você vai ver que é uma ideia. Você tem uma. Quando você fala, tive uma intuição, o que você teve foi uma ideia. Se não for uma ideia, você não tem nem como saber o que você teve. Então, tive uma intuição de fazer tal coisa. Você teve uma ideia de fazer tal coisa. Ideia é pensamento, é isso. Agora, se você quiser chamar de intuição, fica à vontade. Eu acho que atrapalha, ajuda a viver bem, mas é a minha sugestão. Se você acha que te ajuda, fica à vontade. Agora, se você observar, você vai ver que é fato. Tive uma intuição. O que você teve de fato? Uma ideia. Você está querendo chamar de intuição. Tudo bem, fica à vontade. Agora, o que você teve foi uma ideia. Ok, vou dar uma observar. Beleza. Mal não faz. Não tem contraindicação. Rafaela Prateada. Diga lá. Rafaela, ela tá lá na Rússia. Tem um delay. Não, agora o microfone está fechado ainda. Ô, Ferrari, essa questão do pensamento aí que você falou, que precisa ter memória, né? Um bebê recém-nascido, ele pensa assim, porque o pensamento ele tem que ter uma sistemática, né, de elementos. Vou sentar na cadeira. O neném, ele não sabe para que serve a cadeira, ele não sabe o que é uma cadeira, o que é um martelo. Então, como é que ele realiza os processos mentais dele, assim, de... Ou não realiza, ou de uma forma bem grotesca, né? Bem grotesca. Igual quando você quer falar um idioma e você só conhece algumas poucas palavras, você vai lá, você quer falar, você quer falar assim, eu gostaria de saber o seu nome. Só que você não sabe falar todas as palavras, falar inglês, porque é o único idioma que eu falo segunda língua. I would like to know your name. Você falou bonitinho. Você não sabe isso, só sabe alguma coisa. Assim, me, your name, me, your... É isso, você vai articular o pensamento com um pouquinho que você tem. Da mesma forma com tribos, é isso que eu ia falar. Você me lembrou um livro. Tem um livro que foi escrito da perspectiva de uma pessoa, né, um índio, de uma tribo da Samoa. Você conhece esse livro? Upapalagwe? Não conheço. Ele narra a chegada, né, das pessoas que, né, digamos assim, que vinham da civilização, chegando na tribo deles, e ele faz muitas observações sobre as coisas, né, o que eles tinham, né, de penduricalhos e tudo, e é muito interessante que ele fala que o sapato deles pareciam canoinhas. Ele se refere ao sapato como barquinhos, porque a referência de memória que ele tinha de uma coisa assim, né, como se fosse tivesse uma quilhazinha, era uma canoa.
E não um sapato. Ele não sabe para que serve um sapato, né? É exatamente isso. Você usa o repertório que você tem, sempre, né? Se você não conhece você nunca viu um elevador, você entra no elevador, você vai falar que é o quê? É um quartinho que sobe e desce. Você vai usar a referência que você tem. O meu professor de História e Geografia, ele fez uma ação no sertão nordestino aqui para falar sobre educação sexual, evitar a gravidez indesejada e tudo mais. E aí ele levou vários preservativos para lá. E aí ele tinha levado anticoncepcionais também. E aí parece que teve uma moça que engravidou. Ela disse que ela tomou o preservativo, ela engoliu o preservativo. Ela não sabia, nunca tinha visto, se confundiu, achou que era um remédio. Racional, né? Então. A pessoa, ela acha que é para gravidez. Aí a pessoa ouviu falar que tem um comprimido que toma, que não fica grávida. Aí ela recebe um preservativo, ela acha que aquilo lá é um comprimido que vai engolir. Uhum. Você usa o seu referencial. Isso aí, é muito, muito, muito interessante isso. Ou seja, devemos ampliar o nosso cardápio, porque quanto mais a gente souber das coisas, né, a gente vai conseguir estabelecer melhores conexões, né? Exatamente. Só que você também não precisa. Tem um texto da oficina que chama Viagem Leve. Você não precisa se atualizar de coisas que não são úteis para você. Então, as coisas que são úteis, sim. Quanto mais informação você tiver, melhor. Mas tem muita informação para muita coisa que você não usa. Por exemplo, eu não preciso aprender a falar alemão. Eu não tenho nem com quem conversar alemão, também não preciso aprender a falar polonês, também não tenho com quem. Então, para mim, não tem utilidade nenhuma. Agora, tutorial é muito interessante, porque tem tutorial para tudo. Você não precisa assistir todos os tutoriais que tem no YouTube, mas se você está com problema, você vai lá e procura um tutorial daquela coisa que você usa, e aí vai te explicar um monte de coisa que vai te ajudar, vai facilitar você lidar bem com as coisas. E sim, então, isso sim, vai te ajudar. Agora, coisa com você, não adianta, você vai procurar, não tem tutorial no YouTube para lidar bem com a Rafaela, não tem. Você não vai encontrar. Como que a Rafaela, vai lá no Google, como que faz para a Rafaela viver bem? Não tem. Como que a Rafaela para de sofrer? Não tem. Aí, você não dá adianta, você só vai conseguir buscar informação em você praticando autoobservação e autoanálise, não tem outro jeito. Sim, e no início da aula você falou assim, se vocês não sofrerem, eu não tenho aqui ocupação, né, na oficina. Só que assim, partindo do pressuposto que todo mundo nasce sem saber como jogar o ego game, todo mundo tá inconsciente, todo mundo sofre. Então é garantido! Enquanto ser humano nascer ignorante, eu estou com um emprego garantido. É isso. Só quando começar a nascer iluminado, aí pronto, aí perdi o emprego. Mas enquanto nascer ignorante, estou bem na fita. É isso aí. Valeu, Ferraz. Valeu. Alguém mais? Tinha gente com a mão levantada aí. Tem mais pergunta aqui. Luiz Eduardo, você está aí, Luiz Eduardo? Tem perguntas aqui, Luiz Eduardo. Vamos conversar, Luiz Eduardo. E aí, Luiz, como é que tá? E aí, Ferrari, tudo bom? Bom demais. Vamos às suas perguntas? Bora, vamos lá. Olha lá o cara aí. Esse é o Luiz. Aí. O próprio. Mais ver as pessoas, fico aqui só vendo, eu só ouço vozes, assim, como se fosse fã. Aí quando eu vejo vocês, é bom, muito bom. Então pronto, vou ligar a câmera direto. Isso aí, Luiz. Tem meu apoio.
Sua primeira pergunta, Luiz, é com base em que executamos o arbítrio, não é isso? Lutei muito para tentar fazer de uma forma aberta, que nem tu fala. Ficou boa. E aí, qual é a sua resposta para a sua pergunta? Aí que dá. O meu achismo é que a gente, como é que é? Opta com base nas nossas crenças, que são frutos das nossas experiências, ou seja, a gente opta com base nas nossas memórias. Exatamente isso, está correto. Ok, só que partindo desse pressuposto, aí que cai num problema para mim. É como se o arbítrio, pelo que eu entendi, fosse do ser, mas dentro do jogo humano, da forma humana, esse arbítrio ele é muito condicionado às experiências, ou seja, é quase como se fosse fruto do meio, só que se vai ser feliz ou não, isso daí é coisa do ser, mas não da nossa memória. Não sei se foi claro. Foi, essa é a sua segunda pergunta, não é? Isso. Exatamente. Eu estava fazendo aqui porque eu olhei aqui e vi que essa era a segunda pergunta. Uhum. Muito bem. Então, você está cometendo um equívoco. Diga aí, eu quero matar o unicórnio. Vamos ver se alguém aqui reconhece o equívoco. Alguém reconheceu o equívoco que o Eduardo está cometendo? Levanta a mão. Não? Ninguém? Não sou só eu, tá? Sinal de que está todo mundo vivendo mal, porque está todo mundo cometendo o mesmo equívoco. Então, eu vou te explicar o equívoco, mas eu vou dar uma lição de casa. A lição de casa é voltar lá no livro chamado Livre Clique e ler o livro novamente. Livre Clique. Está explicadinho. O que eu vou explicar aqui está explicado lá. Lá no livro Livre Clique eu falo: livre-arbítrio é sempre 100%. E aí eu disse, não, mas tem vezes que eu estou limitado, e o livro foi escrito justamente para explicar isso. Então, qual é a confusão que você está fazendo? Você está confundindo o arbítrio com o leque de opções. O arbítrio com o cardápio. Então, você vai no restaurante e o seu leque de opções é limitado. Você tem lá, vamos colocar um restaurante que tem 10 opções de cardápio. Já fui em restaurante que tem só 2 ou 3 opções. Tem restaurante que é assim, tem prato do dia, 2 opções. Você escolhe ou um ou outro, só tem 2 opções. Mas, enfim, vamos num restaurante que tem 10 opções no cardápio. O cardápio tem um limite de 10 opções. Agora, o arbítrio não é o cardápio. O arbítrio é você escolher entre uma das opções do cardápio. O arbítrio é o clique. Então, qual das 10 opções você vai optar? Você é 100% livre para clicar sempre. Então, mas esse restaurante só tem 10 opções, eu quero um restaurante com 20. Aí você tem que sair, tem que clicar em outro restaurante. Porque aquele cardápio só tem 10. Então, o seu leque de opções tem sempre um limite. É o tanto que lá no livro Livre Clique também está explicando. O limite do seu cardápio é o limite da sua imaginação. E o limite da sua imaginação está baseado nas memórias que você tem. Por isso que criança tem poucas opções. Ela não consegue imaginar porque ela tem pouca memória também. Então, o que é limitado? O seu cardápio. Ele sempre tem um limite. Ele tem um limite da sua imaginação. O tanto de opções que você consegue imaginar. O seu leque de opções vai depender do tanto que você consegue imaginar de opções. Agora, o seu arbítrio não é o tanto de opções que você tem. Esse que é o equívoco.
O seu arbítrio é a sua possibilidade de clicar numa opção, a sua capacidade de clicar numa opção. Esse clique que você dá, essa decisão, é essa opção que eu vou colocar em prática. E colocar essa opção em prática é você executando o arbítrio. Esclareceu? Esclareceu, mas ainda tenho duas dúvidas. A primeira é, eu posso emparelhar imaginação com criatividade nesse sentido? Pode. Ok, entendi. Então ficou mais claro ainda. E a segunda dúvida é na hora de clicar, é quase como se meu clique ficasse um pouco sujo. Trazendo para um caso mais concreto. Às vezes eu estou com vontade de fazer algo, mas não faço, porque, tipo assim, minha memória diz, se for por esse caminho, você vai se lenhar. Só que é o que eu tô com vontade. Aí eu fico meio que nesse conflito de ideias, de projeções. E aí, como é que eu faço para fazer de uma forma mais limpa e estar em acordo comigo mesmo? Ué, clica na opção e continua clicando, entendeu? Imagina que você está assistindo televisão, aí está com o controle remoto. Essa é uma boa metáfora para você entender. Aí está passando um filme que você gosta e outro filme que você gosta. Aí você fica, canal 5, canal 6, canal 5, canal 6. Você não vai assistir nenhum filme direito, velho, porque não dá para você assistir o canal 5 e o canal 6 ao mesmo tempo. Você tem que escolher um, certo? O canal 5, canal 6, canal 5, canal 6. Ou então você está lá, futebol, novela. Futebol, você não assiste nem o futebol e nem a novela. Então, futebol, novela. Você quer assistir, clica no futebol e assiste a porra do futebol. Você quer assistir novela, clica na novela, assiste a porra da novela, entendeu? Pronto, simples assim. Você fica mudando seu clique de um canal para o outro, você não vai fazer nenhuma coisa nem outra. Entendi. Agora, outra dúvida, e puxando um pouco da tua conversa com a Yolanda mais cedo. Ferrari, eu tô com dúvida, eu vou perguntar. Claro, é isso aí. Clica na opção. Vou perguntar. Com a Yolanda, tu falou que, de uma certa maneira, a gente acaba optando de maneira inconsciente, pelo que eu entendi, quase como se fosse um altruísmo, é o que eu entendi até agora de altruísmo, e acaba fazendo com que a gente viva mal. Aí, para não optar com base no altruísmo, a gente tem que se autoanalisar? As suas opções, se você olhar para as suas opções, você olha para o seu cardápio, você olhar, e você souber analisar bem as suas opções, você vai perceber que aquelas opções, elas são ou não altruístas. Você olha, a maneira mais simples de você fazer isso é você olhar para uma opção e deixar o seu sentimento falar, o seu GPS. Você olha para a opção, aí o que você sente em relação àquela opção? Se sente mal, é porque não está em acordo com a sua necessidade. Às vezes é uma opção que assim, não, todo mundo fala que isso é bom, que isso é ótimo, não sei o quê, mas você olha para a opção, você não curte aquilo lá. É sinal que, se você for aquela opção lá, para você é altruísta. Você só vai fazer ela porque todo mundo fala que é bom, todo mundo não sei o que, todo mundo faz, e você está nesse todo mundo, é uma opção altruísta. Então, as suas opções, elas são, você pode dividir elas em dois tipos, elas são altruístas ou autoístas. Então, muitas vezes a gente fica persistindo numa opção altruísta. Então, é questão de você analisar bem a sua opção antes de colocá-la em prática. Porque você olha bem, você evita, antes de você coloca ela em prática, você não vai experimentar bem viver com aquela opção, porque ela não é em acordo com a sua necessidade. Mas já daria para você entender isso analisando a opção, sem precisar colocá-la em prática. Aí você economizaria sofrimento. Agora, se você não fizer, você coloca ela em prática e você sofre. Aí ela te falando que ela era altruísta, entendeu? Tá. E para eu também ter cuidado para não confundir pensamento com sentimento, nesse caso. Exatamente. Pensamento é a ideia. Sentimento é o que você sente em relação àquela ideia. Tá.
Então, aprofundando ainda mais, eu estou com um caso bem semelhante. Tipo, eu estou com uma opção atual e uma que eu já tive em algum outro momento. Aí a opção que eu quero executar, que eu me sinto bem executando, eu já executei no passado e gerou um efeito negativo, que eu não gostei. Aí, com base nessa memória, eu estou com dificuldade de executar novamente. Mas as situações mudam. As situações mudam. Não tem problema nenhum você falar, talvez nesse novo momento da minha vida, nessa nova situação, nessa nova circunstância, aquela opção que não funcionava pode funcionar, entendeu? Pegar um exemplo meu. Durante um bom tempo, o suco de laranja fazia mal. Então eu ia num lugar, nunca pedia, eu gostava, durante a minha juventude toda, eu bebia suco de laranja. Não me causava mal nenhum. Teve um momento que o suco de laranja começou a me fazer mal. Aí eu parei de tomar suco de laranja quando começou a me fazer mal. Aí eu gostava de tomar suco de laranja, só que eu não tomava mais porque não me sentia bem. Aí eu chegava no lugar, eu tomava água, eu tomava suco, comecei a tomar outro suco que eu gosto, que é de melão. Às vezes não tinha, porque não é tão fácil encontrar suco de melão, mas passei a tomar muito suco de melão. Aí tomava suco de melão, às vezes tomava suco de uva, suco de maçã, mas não tomava suco de laranja. E eu passei muito tempo sem pedir e nem experimentar. Daí um dia, recentemente, foi o ano passado, eu fui numa festa e me ofereceram uma bebida e eu não sabia, a bebida era com suco de laranja. E eu bebi, não fez mal nenhum. E eu bebi 2 copos da bebida com suco de laranja. Aí eu falei, nossa, suco de laranja parou de me fazer mal, por algum motivo. Aí eu voltei a tomar suco de laranja. Então, às vezes, uma opção, num determinado momento, não funciona, no outro momento funciona. Vamos supor, por exemplo, que as 2 opções A e B que você está pensando é namorar com Roberta e namorar com Eduarda. Talvez seja, porque nessa idade só se pensa nisso. Não se pensa somente nisso, não. Vou me defender. Aí você namorou com o Roberto, não deu certo. Aí, será que eu vou namorar com o Eduardo, que nunca é uma opção nova, ou vou voltar a namorar com o Roberto? Não deu certo. Mas naquela época, a Roberta era mais nova, a Roberta pensava outras coisas. A Roberta que está no seu cardápio agora é outra Roberta. E você é outra pessoa. E às vezes dá certo, entendeu? O Luiz, versão 2023, funciona com Roberta, versão 2023, assim como o Ferrari 2023 funciona com suco de laranja, entendeu? Entendi. É porque eu acabo ficando com medo de cair naquela de, tipo, insistir no erro é burrice. Sim, pode ser, mas você tem que considerar isso que eu falei. Você não é o mesmo e nem a opção é a mesma. Se for, né, no meu caso, o suco de laranja não mudou. A Roberta pode ter mudado. O suco de laranja continua tendo as mesmas propriedades. Não tem nenhuma Roberta, mas tudo bem. Alguma coisa em mim mudou que agora a opção do suco de laranja funciona. E, enfim, você pode experimentar um pouquinho, você não precisa experimentar, sei lá, tudo. Você saber se uma sopa é boa ou ruim, você não precisa tomar a sopa inteira, toma uma colherada. Tá na sua mão, você decide. Estou te abrindo seu pensamento para entender o que você pode e não pode fazer, mas você que decide. Entendi, Ferrari. Ficou claro dessa vez. Vou reler o livro Livre Clique. Beleza. Tem uma outra pergunta aqui sua, Yolanda. Vamos conversar sobre ela? Tem uma da Iracília também.
Soprar a bexiga é dizer sim para mim sem expectativa de resultados? Eu estou te ouvindo, irmão. Então, isso que eu quis dizer com essa pergunta é porque às vezes a gente fala assim, eu queria muito fazer uma viagem. Aí, no mesmo instante você pensa, mas não vai dar, vou ter que gastar muito. E soprar a bexiga seria assim, eu quero muito fazer a viagem, então eu vou. Independente de. Vou dizer sim que eu vou. Não, não importa se não vai ter dinheiro, se não tenho tempo, se. É isso que eu quis dizer, entendeu? Entendi. Isso aí vocês não vão entender ainda, porque é uma questão difícil de entender antes da fase psicológica. Porque essa parece que a gente tem vontades contraditórias, né? E elas não são contraditórias, mas elas acontecem mesmo, parecendo que são contraditórias. E vocês só vão entender isso mais para frente, quando chegar na fase psicológica, do porquê que isso acontece. Mas acontece, e se você tiver bem esclarecido sobre o funcionamento psicológico, você começa a lidar bem com isso. Mas sem uma boa clareza do funcionamento psicológico, é difícil mesmo. Vocês ainda não têm. Então é por isso que surge muito essa dúvida. Mas eu vou empurrando vocês sem a explicação, porque se eu der agora, vocês vão começar a fazer pergunta que vai estar tudo explicado lá e eu não tenho como. E é bem sutil e profundo, e tem um livro todo para explicar isso, o porquê disso. Então, eu não vou dar agora a resposta, mas eu estou adiantando que o porquê do não entendimento e como que a coisa se esclarece. Se esclarece com o entendimento do funcionamento psicológico. Beleza? Beleza, entendi. A gente, no caso, tem contradições. Aí eu quero viajar, mas eu não tenho dinheiro, ou eu não quero viajar, mas não quero ir para a Você praia. escreveu aqui, ó. Por aí. Você escreveu sem expectativas dos resultados. A contradição não é por causa das expectativas. Esse conflito da vontade é outra coisa. Não é? Você chamou de sem expectativa. Não, é outra coisa, não é isso. Mas eu não dá para explicar agora. Entendi. Tá bom. Obrigada. Iracira, tem uma pergunta sua aqui também. Quer conversar? Tá liberado aí, Iracira. Como não repetir os mesmos erros ad eterno? Ad eterno. Ferrari, é tipo assim, aqueles erros que a gente fica. Parece que apertou a tecla e a tecla emperrou. Fica congelado, entendeu? Você fica só repetindo a mesma. É o mesmo erro, né? Você fica com um padrão repetitivo. Como é que a gente quebra esse negócio? Então, qual é a resposta, sua resposta para a sua pergunta? Sim, talvez olhar de uma perspectiva diferente, né? Tu estava explicando aí para o rapaz, eu estava pensando a respeito da minha pergunta. E estava pensando sobre isso, de olhar de uma perspectiva diferente, de que a pessoa, à medida que vai passando o tempo, ela vai adquirindo novas experiências e vai mudando. Então, a gente não entra no mesmo rio duas vezes, né? Essa história toda aí está sempre mudando. Assim, mas eu não sei se a questão é psicológica que eu estou enxergando, que eu estou vendo. É assim,
adquire uma certa rigidez de padrão em alguns aspectos, que embora você mude ao longo do tempo, você continua com uma ideia X e aquela ideia não muda, permanece a mesma. Tudo muda e você continua assim, você mesmo muda em muitos aspectos, mas assim, parece que tem um padrão, alguma coisa que não consegue mudar, que fica sempre no mesmo, entendeu? Entendi. Vamos simular um exemplo aqui. Vamos supor que você tem um texto na oficina que chama Prisioneiro da Liberdade. Então, vamos simular esse exemplo na sua vida. Você acorda e você quer sair de casa. Aí você desce. Não, você acorda, põe a roupa, vamos simplificar, né? Você acorda, põe a roupa, vai na porta e vira a chave no sentido anti-horário. Anti-horário. A porta não abre, aí você fica presa. Aí você vai dormir e volta no outro dia. Você faz a mesma coisa, põe a roupa, desce, vira a chave no sentido anti-horário. A porta continua fechada. Você desgraça, dorme. Né? Você está 1 ano fazendo isso. 365 dias, você acordou cada dia, botou a roupa, foi até a porta, virou a chave no sentido e a porta não abriu. E aí? Qual é o problema? Girando ao errado, né? Está girando errado. Porta para abrir, você tem que girar ela no sentido horário, certo? É. Você tem que girar a chave no sentido horário. Uai, por que você repetiu o erro 365 vezes? Hábito. Mesmo que for hábito. Na hora que não abrir, você vai falar, se você tiver consciência de que gira para o lado direito, o lado horário que abre, você vai falar, puta, fiz besteira no hábito. Mas aí você toma consciência e fala, vai conscientemente, sem ser de forma habitual, mecânica, automática, e gira para direita, no sentido horário, e aí a porta abre, certo? Mas por que você não fez isso aos 360 dias no ano? Ué, porque eu não quis. Não. Eu acho que a pessoa não quer. De certa maneira, talvez a pessoa não queira. Bom, pode ser que ela não queira, pode ser. É uma possibilidade. Então, vamos dizer, tem 2 possibilidades. Uma, você não quer. Então, você fala que quer, mas na verdade você não quer. Então, pode ser, é possível. Essa é uma possibilidade. Então, mas e outra? Então, eu vou falar as duas, depois eu vou falar de novo da primeira. Então, a primeira possibilidade é essa: você não quer, você diz que quer, mas você não quer. A segunda possibilidade é você ignora, você acredita piamente que é girando no sentido horário que vai abrir. E você não tem a mínima ideia de que o seu equívoco que está girando no sentido errado. Então, você passou 365 dias equivocado. Você não sabia que você estava fazendo errado. Você achava que estava fazendo certo. Agora, voltando para a primeira, também tem um equívoco. O equívoco na primeira opção é que você fala que quer, mas não quer. Então, você está equivocado no seu desejo. Então, nos dois casos, ignorância. Nos dois casos é ignorância. Por isso que a oficina tem a frase coringaça lá. Com consciência, tudo se resolve. Sem consciência, tudo se complica. Então, se você tomar consciência do seu desejo, resolvido. Se você tomar consciência de como é que faz para abrir a porta, resolvido também. Entendi. Beleza. És muerto. Pronto, só tem a pergunta da TV Cultura aqui, da Rafaela. Você quer fazer essa pergunta mesmo, Rafaela?
Essa aqui do Roda Viva? Quer? Pode falar. Está fechado ainda seu microfone. Está fechado, não estou te escutando ainda. Você vai clicar mais uma vez para mim. Diretamente da Sibéria, Rafaela. Não. Oi, vamos lá. Agora foi. É difícil o trem aí, hein? Eu não sei porque acontece isso, trava meu Telegram todo. Pois é. Me faz pensar que é a sua internet, Wi-Fi, alguma coisa. Não. Se fosse internet, eu não estava vendo a aula direito, a transmissão. Então é o Telegram. É o Telegram que você usa no telefone? O Telegram eu uso no computador e no telefone eu uso o Telegram Web. Agora você está usando qual? Como assim, qual? Qual sistema? Agora o computador. Então, deve ser isso. Então, ou é o Telegram ou é o seu computador. Tá, vamos lá. Sim. Porque você diz que Freud teve importantes contribuições na área da psicologia e isso ajuda muito na fase psicológica, sendo que no livro Ciência do Óbvio você também disse isso, né? Que no campo da psicologia muita gente já tinha poupado trabalho, né? Já que os estudos já estavam bem avançados. E aí tem essa questão, né, dos cientistas serem altruístas, dos cientistas serem inconscientes, o que a gente viu muito no Ego Game também. E nos textos. Sim. Eu queria saber como você vê. Você conhece uma metáfora que fala assim: não é prudente jogar fora o bebê junto com a água suja do banho? Já ouviu essa metáfora? Conheço. Qual é o seu entendimento dessa metáfora? Você tem que preservar alguma coisa, né? O bebê em detrimento da água suja. A água suja você descarta. O bebê você preserva, mantém. Então, é só fazer isso com a psicologia. Não jogue fora a psicologia só porque ela desconsidera existencial. Tem coisa ali muito útil. Então, o que é útil e foi de grande ajuda, já estudado pelos estudiosos da psicologia, preserva, é o seu bebê, fica com ele. A água suja do banho você joga fora. Então, o fato deles não serem materialistas, não considerarem existencial, joga fora. Agora, o que é útil, que funciona, que serve, que é óbvio, fica. É assim. Você já fez o curso de psicologia? Não, nunca fiz. O que eu estudei de psicologia de outros autores, né? Porque eu estudo a minha própria, o que eu escrevo na oficina, sou eu olhando para a minha própria psicologia e falando. Agora, o que eu conheço de outros autores, eu não foi um estudo acadêmico, foi um estudo que eu fui pesquisar, li a respeito e foi assim que eu adquiri conhecimento do que os outros autores. Autodidata. E alguns, né? Conheço dos autores de psicologia dos mais famosos assim. Eu acho que eu conheço melhor o Freud, depois o Jung, aí tem aquele outro lá
que ficou... O Lacan. Não, Lacan eu conheço porque ele veio, tá ali, junto com o Freud. Mas pouco, Lacan pouco. E aquele lá todos eles pouco. Aquele lá, Ludosofia, acho que é o... Ludovic. Não, o cara que ficou lá ele era judeu e ele foi para o campo de concentração, escreveu a filosofia dele. Ele é bem popular também. Entendo um pouco também do comportamental, eu sou curioso, né? Aí eu vou ver. Mas é interessante que quando você é autocientista, você não vai lá para ver, para aprender com eles. Você vai lá para ver se eles acertaram no que eles falaram, entendeu? Sim. E você vai lá para ver como é que eles falam a mesma coisa que você já sabe. Quando estou lendo, é assim? Aí eu acho que às vezes os caras, Freud principalmente, ele complica demais. Eu não gosto da terminologia dele. Eu acho que ele tem uma terminologia que é ruim. Eu prefiro muito mais a terminologia da oficina, mas eu consigo fazer a correlação. Sim. E é lá, quem é da psicanálise que provavelmente vai preferir a terminologia freudiana. Além de eu achar a psicologia freudiana ruim, eu acho que ela é moralista. Quando você fala que a pessoa é neurótica, né? Ou tem outro termo, você já está dizendo que a pessoa é o capeta. E, na verdade, a palavra neurótica é equivalente, eu acho que é o altruísmo submisso. Um negócio assim. É? Mas, mas a terminologia freudiana pegou esse peso moralista, assim. Você fala, você é um neurótico, ou você tem um outro termo, quer ver? Fala, você é um... Paranoico. O outro é paranoico, mas tem um outro que também é forte na moralidade, assim. Quando a pessoa reprime, como é que é? Esqueci. Enfim. Você falou que Freud tem uma pegada mais moralista, mas ele que falou do complexo de Édipo, né, das fases sexuais do bebê. Eu não acho que Freud tenha pegada materialista. Eu acho que ele moralista. Inventou... moralista. Eu acho que ele inventou os termos e depois esses termos foram caindo no domínio público e ficaram no peso moralista, entendeu? Entendi. E aproveitando... Recalque. O recalque da psicanálise, o termo recalque, significa quando você está em autonegação. Se está em autonegação, você está recalcando alguma coisa. Só que a palavra recalque ganhou Você fala, seu recalcado, virou xingamento, entende? Esse é um dos motivos que eu não gosto da terminologia psicanalítica. E aproveitando... Fulano faz exatamente... Todo mundo é recalcado em alguma coisa. Todo mundo se nega em algum momento. Enfim, essas coisas. Mas sempre isso para qualquer coisa. Nunca jogue o neném junto com a água suja do banho. O que não serve, o que não é legal, joga fora. Mas não vai jogar tudo fora. Sempre tem alguma coisa que você dá para se aproveitar. Sim, sim. Aproveitando aqui, antes para não fechar meu microfone de novo, eu fiz outra pergunta sobre os símbolos. Que em um determinado momento do curso você falou que gostava de simbologia, e o Jung, ele tem um trabalho profundo com essa questão das simbologias, dos símbolos, dos signos, dos arquétipos. Eu queria entender, dentro do Ego Game, o símbolo, ele é o quê? Assim, uma ideia, assim, como a gente plantou essa ambientação de ego game com símbolos que remetessem à saída do ego game, sabe? Como se fossem pistas para sair do ego game. É muito louco isso.
Sua pergunta tá meio complicada. Não é o jeito como você colocou a pergunta, não é a forma como a oficina trata o simbolismo. Você encontrou você fez uma conclusão que não é correta em relação ao trabalho da oficina. O simbolismo é o seguinte: você é o criador de realidade. E você está a todo instante criando a sua realidade. Então, a sua realidade, ela é a criatura. Sim. A criatura, ela é análoga ao Criador. Ela representa o Criador. Corresponde ao Criador. Então, aí que está a questão do simbolismo. Simbolismo é uma palavra igual, que significa representatividade. Uma coisa, ela simbólica, ela representa algo. Uma coisa simbólica, ela não é, ela aponta, é como uma seta, ela aponta para alguma coisa. A sua realidade é assim, a sua realidade ela é simbólica. Ela é representativa e ela representa o quê? Você. A sua realidade aponta para você, porque foi você que criou ela. Só que você cria a sua realidade através da sua mentalidade. Então, muitas vezes, a sua realidade está apontando para você como criador e para a sua mentalidade. E, às vezes, a sua mentalidade não está em acordo com você, criador. Então, a sua realidade, ela representa a sua dessintonia com você mesmo. Ou a sintonia. Então, é sempre assim. A questão do simbolismo e da representatividade é entre o criador e a criatura. E no meio, a mentalidade que esse criador está usando. Então, a realidade sempre vai ser simbólica, representativa, ou do criador, ou da mentalidade que esse criador está usando para criar a realidade. Então, para descobrir o que a sua realidade tem para te contar, o que ela representa, você tem que analisar ela. Esse processo de análise, você está vendo a representatividade da sua realidade. O que sua realidade simboliza. Entendeu? Mas, por exemplo, quando a gente fala do símbolo, por exemplo, Ouroboros, ou a Lemniscata, que é o símbolo do infinito, é um símbolo que remete à ideia de eterno, de vazio, né? Então, aí você tá assumindo que esse símbolo representa isso para todas as pessoas. E a oficina não usa essa premissa. Se para você representa, então esse símbolo é representativo disso para você. Para mim, um mesmo símbolo que você olha e vê um infinito, eu posso olhar e ver outra coisa. Então, o símbolo sempre vai estar em relação ao observador. Não existe um símbolo que tenha uma representatividade absoluta, assim como não tem certo e errado absoluto e assim por diante. A representatividade do símbolo, ela depende do observador do símbolo. Ela não é absoluta para todos os observadores, ela é particular para aquele observador. Entendi, Ferrari. Tem essa suposição no estudo do simbolismo. Eu sonhei com gato. Então é isto, porque gato é... Não, gato é isso para uma pessoa, para outra pessoa, gato é outra coisa. Então você tem que ver o que aquele significante significa para você. Entendi. Muito bem. Opa, desapareci e voltei. Acabou as perguntas que eu tinha aqui. Se alguém tiver mais alguma, manda ver. É agora ou never. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. Be mine tonight. Tomorrow will be too late. It's now or never. Agora que ele dá lá em cima, nem fudendo eu vou conseguir. My love.
Can't wait. Só Elvis Presley mesmo para dar aquilo. Nem sei que nota é essa. Muito bem, gente. Então vou encerrar aqui com Elvis Presley Has Left the Building. O próximo livro que vocês vão ler é o último livro da fase existencial. Vocês sobreviveram. Vocês atravessaram o deserto existencial. Vocês realizaram o impossível. Vocês chegaram no último livro. Vocês são os 23 malucos. 24 sou eu, né? Tem 24 aqui. Os 23 malucos que aguentaram o tranco, seguiram firme. Isso aí, meus parabéns. Amanhã é o último livro da fase essencial. O último livro se chama Três Montanhas. Vocês vão ler esse livro para finalizar. É um livro de transição para a fase psicológica. Então, o livro vai explicar direitinho. Então, não vou falar muito aqui. Vocês estiveram caminhando, vocês chegaram à iluminação existencial. Ai, que lindo! Cheguei no Nirvana, agora eu sou um Buda, eu sou um iluminado. E agora? E agora? Aí o livro As Três Montanhas está lá para falar, responder essa pergunta. E agora? O que vem depois da iluminação? Então, depois da iluminação, vocês vão ler lá no livro. Ele foi escrito para isso. Tem um adendo lá no livro, que é muito importante, que o livro ele vai botar umas marcas assim para você entender quem que eu sou, onde eu estou, o que eu estou fazendo aqui nesse momento, né? Onde é que eu estou no jogo, né? E não é para você ficar fazendo que nem menino que fica medindo quem tem o pinto maior, porque eu não sei se vocês sabem, mas homem faz isso. Eles vão lá, o meu é maior que o seu, não sei o que, ganhei. Ou então, eu tenho, você não tem. Não é para isso que o livro foi escrito, embora possa acontecer isso, mas eu já estou avisando antes. É para você entender, né? Você olhar para você com sinceridade e falar, eu estou aqui, é isso, né? Para ver que momento do jogo você está. Então, eu desejo a vocês uma boa leitura. É um livro, como eu acabei de falar, de transição, para a gente encerrar a fase existencial e para a fase psicológica. Eu queria dizer que eu escrevi esse livro, vocês vão ver, principalmente para os caras que estão na segunda montanha, vocês vão ver que são 3 montanhas, né? Para o cara que está lá na segunda montanha e acha que ele chegou no game over da brincadeira. Então, foi esse o motivo principal de eu ter escrito. É isso. Então, vamos conversando aí, vocês façam as tarefas, a gente vai, na próxima terça-feira, falar sobre as 3 montanhas. Eu vou falar a declaração, fica encerrada a conversa de hoje e prossigamos no nosso ciclo de estudos. Eu honro e celebro eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós, eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença, eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu. Nós somos todos e cada um. Por isso, toda forma de exclusão e desrespeito que me chega, de mim não passa. Eu sou por minha unicidade, por sua unicidade, por nossa unicidade. Que o meu viver confirme as minhas palavras e assim seja. Bom demais, gente. Prossigamos.